Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que fala de uma experiência que, olha, todo mundo já passou. A gente planeja, planeja, mas o resultado final é sempre um mistério. Provérbios 16 tem uma sabedoria incrível sobre como as nossas intenções se encaixam ou não com o universo. Pois é, quem nunca viveu isso, né? A gente desenha o plano perfeito, pensa em cada mínimo detalhe e, de repente, o resultado é algo completamente diferente do que se imaginava. Essa frustração, essa grande pergunta, é o que está bem no coração da nossa análise de hoje. E o texto? Ele já chega com uma resposta bem direta. É esse versículo que cria a tensão principal que a gente vai explorar. Essa espécie de dança entre a nossa capacidade de planejar e uma força maior, que parece guiar o resultado. E olha, é essa ideia que vai moldar toda a nossa jornada por este capítulo. Então, para começar, vamos dar uma olhada na parte mais prática, digamos assim, do capítulo. Pensa nisso como um conselho para o nosso mundo exterior. Como é essa interação entre o esforço da gente e uma vontade maior aparece no dia a dia, no trabalho, nas nossas ambições? Olha que interessante. O texto não fala para a gente parar de planejar, de jeito nenhum. Ele vê o planejamento como a nossa parte na equação. Sabe, é como se dissesse, ok, vocês têm a capacidade de traçar o caminho, mas o resultado certo, o sucesso, isso vem quando a gente dedica o nosso trabalho a algo maior. E no fim das contas, como aquela imagem de lançar a sorte nos lembra, a decisão final, bom, ela não está nas nossas mãos, ela pertence a essa tal de providência. E aqui, gente, tem um ponto que é crucial. Não é só sobre o que a gente faz, mas por que a gente faz. É fácil se convencer de que os nossos planos são justos, são corretos, né? Mas o texto insiste que tem uma avaliação muito mais profunda rolando. Um julgamento das intenções reais, lá no fundo do coração. A aparência definitivamente não é tudo. E isso, claro, nos leva direto para o próximo tema, a retidão. Porque se a motivação interna é tão importante assim, como é que isso se transforma num jeito de viver? Bom, o texto dá um guia bem claro sobre as características de uma vida justa, de uma vida honesta. E olha só que declaração forte. O capítulo deixa muito clara a hierarquia de valores aqui. Integridade vale muito mais do que riqueza. É melhor ter pouco, mas com a consciência limpa, do que acumular uma fortuna à base de injustiça. Esse é um princípio, nossa, fundamental para a gente entender a moral por trás de tudo isso. O mais legal aqui é ver como a justiça sai do campo abstrato e vira algo prático, do dia a dia. A gente vê isso no comércio, por exemplo, com a exigência de balanças honestas. E vê também no governo, onde a justiça é o que sustenta o poder. Um líder justo não só age de forma correta, mas, como o texto diz, ele gosta de quem fala a verdade para ele. Faz todo sentido, né? Mas a sabedoria não é só sobre agir de forma justa, tem a ver também com qualidades internas. E o texto foca em duas, principalmente: humildade e autocontrole. Elas são tipo os pilares que sustentam uma vida verdadeiramente sábia. Esse versículo aqui, esse é um dos mais famosos do livro de Provérbios inteiro. E não é à toa. O aviso é direto, sem rodeios. A arrogância aqui não é só um defeito, um traço de personalidade ruim. Não. Ela é apresentada como a causa direta da ruína. É quase uma lei de causa e efeito, sabe? E logo depois do aviso, o texto já entrega o antídoto. Ele coloca lado a lado a ruína que vem do orgulho e o valor imenso da humildade. A verdadeira vitória, segundo ele, não é se juntar aos poderosos e arrogantes para dividir o bolo, não. É manter um espírito humilde, mesmo que isso signifique estar do lado dos oprimidos. E essa ideia ilustra o ponto principal de um jeito brilhante. A verdadeira força, para Provérbios, não é a força bruta, a força externa. Claro, conquistar uma cidade é impressionante, mas o texto diz que tem uma vitória muito, mas muito maior: a conquista de si. Ter autocontrole, paciência, dominar as próprias emoções, essa é a maior demonstração de poder que existe. Ok, até agora a gente viu o capítulo como um manual prático, um guia para viver bem no mundo. Mas é aqui que a nossa jornada dá uma virada e fica bem mais profunda. E se por baixo de toda essa sabedoria prática existisse um código simbólico? Um mapa, não para a vida lá fora, mas para a alma, aqui dentro. Porque é exatamente essa interpretação que outras tradições de sabedoria encontraram nesse mesmo texto. Então, agora a gente entra na segunda parte da nossa análise. E para isso, vamos colocar outras lentes. As lentes de tradições como a maçonaria e a cabala.
E com elas, a gente vai reler esses mesmos versículos. Só que dessa vez, não como conselhos por comportamento, mas sim como um guia para o trabalho espiritual interno. O primeiro conceito-chave para entender isso é a retidão, ou, em hebraico, tzedaká. E nessa visão, retidão é muito mais do que só ser uma pessoa boa. É um princípio cósmico. É o ato de conscientemente alinhar suas ações com o plano divino. Pensa nisso como sintonizar uma rádio. Você está ajustando a sua vida para entrar na mesma frequência da harmonia do universo. E o segundo conceito, a soberania divina, nos leva de volta lá para o comecinho da nossa conversa. Lembra? É a ideia de que por trás de tudo o que acontece, existe uma inteligência que guia as coisas. Pode ser chamada de grande arquiteto do universo, ou na Cabala de Ein Sof, a luz infinita. Os nossos planos são o ponto de partida, mas a direção final, essa pertence a essa vontade maior. Beleza. Com esses dois conceitos em mente, vamos voltar para alguns versículos e ver a mágica acontecer. Ver como eles se transformam num verdadeiro manual de autoaperfeiçoamento para o que é chamado de grande obra da alquimia espiritual. Vamos pegar aqueles versículos que falam sobre o rei. Na leitura literal, óbvio, falam de um governante. Mas na leitura simbólica, o rei vira uma metáfora para o nosso eu superior, a nossa consciência mais elevada. E aí, a justiça do rei se torna um domínio sobre as nossas próprias paixões. E aquele trono que ele precisa afirmar é o nosso próprio equilíbrio interior. Lembram do primeiro versículo? A gente planeja, mas a resposta final vem de cima. Para a Cabala, isso é uma descrição perfeita do fluxo da criação. A ideia começa lá no topo, em Keter, a vontade divina. Daí ela desce, é equilibrada em Tiferet, que é o centro da harmonia, e finalmente se manifesta aqui no mundo físico em Malkuth. Então, o nosso plano não é a fonte de tudo, ele é o canal por onde esse fluxo criativo passa. E outros versículos se encaixam nesse mapa como uma luva. O ato de planejar é uma ação trabalhando a pedra bruta, o nosso eu que ainda precisa ser lapidado. Quando o texto fala que Deus pesa os espíritos, pensa na linha de prumo, a ferramenta que mede se as nossas intenções estão retas. Aquele orgulho que vem antes da queda é o ego, a casca que nos impede de crescer e bloqueia a luz divina. E controlar o próprio espírito? Bom, essa é a grande conquista da cidade interior, a meta final dessa jornada. E com isso, a gente volta para o começo, mas agora com uma visão muito mais ampla, né? Afinal, Provérbios 16 é um guia para viver uma vida justa ou é um mapa codificado para se transformar por dentro? A verdade é que talvez a gente não precise escolher. Talvez o grande segredo seja justamente esse. Uma vida justa por fora é apenas o reflexo de um grande trabalho feito por dentro.